Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando. Hoje vamos para mais uma aula de História com um tema super importante. Vamos entender, né, o que é, na verdade, um regime totalitário, né? E vamos perceber que a gente teve, vários regimes totalitários aí ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil também em alguns momentos. E vamos focar no fascismo, um regime aí totalitário muito importante, com características aí bem marcantes. Então, o nosso processo hoje é compreender o que é um regime totalitário e falar aqui, focar no fascismo, ok? Então, vocês vão ficar agora com a explicação sobre esse conteúdo super importante. Eu falo totalitário, já estou dizendo, né? Uma coisa que ela quer o total, o geral, que é abarcar todos os setores. Acho que é uma forma mais simples de eu explicar. Então, num regime totalitário, nada deverá existir acima, fora ou contra o Estado. O Estado aqui representado na figura de uma única pessoa que assume todos esses papéis. Então, nada pode existir. Você não pode pensar fora do que essa pessoa queira. É o oposto à democracia. Porque na democracia, ou pelo menos deve ser, né? Mesmo que eu discorde de uma pessoa, eu devo lutar até o fim para que ela tenha o direito de falar. Aqui, no sistema totalitário, é totalmente o oposto. Aqui, só quem pensa, só quem produz, só quem manda, né, é uma única pessoa, né, representada na figura do Estado, que não precisa ser exatamente do Estado, né, como no nazismo. Pode ser uma figura única. Geralmente é uma figura única. Vamos lá para o totalitarismo. Aqui a imagem representa muito bem. Aqui a gente está de mãos atadas. O povo serve única e exclusivamente para seguir o que é colocado. Então, esse governo, né, esse Estado ou essa pessoa, né, esse líder, esse chefe, ele vai tentar controlar, segundo as suas vontades, todas as atividades sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas. Então, até a religião ele vai tentar impor. Vai tentar não, ele vai impor. E quando ele não, né, consegue de uma forma tranquila, a gente vai impor a força, né, o poder militar aí para fazer valer sua vontade. Então, o totalitarismo ele vem controlar todos os setores de uma economia. Quando de controlar, é não deixar a opção de ter outra. Então, só vai ser pensado, produzido a partir do que aquela pessoa determina. Esse é o grande ponto do totalitarismo aí, representado aí em diversos momentos, né, por diversas pessoas, até que a gente teve alguns regimes, né, totalitários que a gente vai estudar aí à frente. Vamos lá? Eu quero que agora a gente observe a questão das informações e características, né? O período. Eu costumo dizer que eu acredito que o totalitarismo não acabou completamente, né? Mas na história, com essa definição, a gente diz, né, que aconteceu de 1918 até 1945, final, né, da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Então, esse vai ser o momento que o totalitarismo, a partir da história, né, do nosso viés de estudos, existiu, né? Hoje, e naquele momento também, as bases para esse totalitarismo aconteciam a partir do militarismo, ou seja, porque ele precisava impor o terror, né, essa força militar para conseguir o que ele queria. A doutrinação, né, então aquilo que eu sempre costumo dizer, agora a gente conversa, né, inclusive aqui sobre o período militar no Brasil, né, é a chamada doutrinação. Então, eu estou tentando combater o inimigo aí maior, né? Eu estou querendo que você aceite o que eu estou colocando. Então, você faz o processo de doutrinar. E impor também uma ideologia, uma ideia, e aí pode ser de supremacia racial, né? Pode ser uma ideia de bem-estar, de organização social. Aí depende muito desse sistema, né? Aí, o totalitarismo utiliza sempre-se do terror, e do terror a partir da propaganda. Então, a mídia,
ela vai ser fundamental, porque ela que vai, né, falar o que a população deve fazer e convencer muito. E quando não converse, a gente entra no terror, na barbárie, como a gente costuma dizer, né? Principalmente aconteceu aonde? Na Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, né? A gente também pode colocar aqui a Rússia, né? Teve um totalitarismo diferente. Lembra sempre que o totalitarismo ele vai estar mais associado ao sistema de direita. Então, são governos extremamente, né, da direita. Aí, então, eu listei aqui para vocês algumas características do totalitarismo. Vamos observar agora no próximo slide. Então, o sistema totalitarista, as suas bases vão ser aquilo que eu já, né, conversei desde o início da aula com vocês. O nacionalismo extremo. Não é que você gostar, você defender sua pátria, seja ruim. O ruim é quando ele é extremo. Tudo no extremo se torna um problema. E no totalitarismo, esse nacionalismo extremo, ele vai ser um dos pontos. Então, você defender demais seu país, né? Fazer as propagandas tudo muito ligado à bandeira, aos símbolos, né? Deste país. Então, há um nacionalismo extremo. Autoritarismo. Autoritário é o quê? É você não aceitar opinião diferente, você não aceitar pensamento diferente. Então, você tem que impor o autoritarismo dentro do totalitarismo, né? Intervencionismo. Por que intervencionismo? Porque aqui a gente vai precisar que as forças, né, militares, elas façam o processo de intervir. E a tudo, né, seguindo os mandos e os demandos dessa figura, dessa pessoa, desse Estado que vai estar aí controlando o restante da população, né? O militarismo, ou seja, a força militar, ela é fundamental, né? Unipartidarismo, ou seja, não tem um congresso, não tem vários partidos, né? Então, é um momento onde só tem aquela pessoa, ela manda e pensa e executa tudo. Ela não tem opinião diversa, ela não aceita a opinião do povo, então a gente não precisa de vários partidos. É só o único aquele que está no poder, né? O culto à personalidade. E a personalidade de quem? Do líder. Então, você vai cultuar como se fosse uma figura religiosa, como se fosse realmente um Deus. Então, você vai fazer tudo isso a partir do uso realmente de propaganda e colocar ele na capa de livros. Então, assim, tudo para cultuar como se fosse uma figura que estivesse acima, inclusive, da questão religiosa. Doutrinação, ligada também a isso, né? Você vai doutrinar, vai colocar uma ideia, uma ideologia sua. Uso do terror, como eu já falei, né, anteriormente. Censura, o que você não gostar, você vai censurar. Não pode existir, então não vai ser publicado, não vai acontecer, não vai ser dito. Então, tudo isso a partir também da figura do militarismo e do terror. Criação, né, de inimigos internos ou externos. Então, ele vai estar sempre fazendo aquilo porque tem alguém tentando destruir o seu país, né? Geralmente acontece no país. Então, vai ter sempre inimigos que ele precisa proteger a população. Por isso que aquela atitude vai ser a única. Geralmente, no totalitarismo, esse inimigo aí vai ser o socialista, né? Pelo menos foi isso na Europa, né? É apelo visual, né? E anticomunismo, aqui o nome já está dizendo, né? Ser contra esse processo de comunismo e socialismo. E o apelo visual é você usar muito a mídia para convencer a população. Tranquilo? Acho que eu pontuei tudo aqui, né? Que um sistema totalitarista tem que ter. Então, eu fui colocando aqui a partir do que a prof foi lembrando. Então, pode ser que vocês não encontrem, né, no livro essas informações. Então, vocês dão uma printada nessa tela para vocês gravarem. Causas, né? Então, causas gerais. Aquilo que eu já estava dizendo, o contexto era um contexto de pós-guerra, né? Entre as guerras, entre as duas grandes guerras. Esses regimes, né, totalitaristas aconteceram na Europa, geralmente entre as duas grandes guerras, né? Então aí, né, crise na Europa após a Segunda Guerra Mundial, processo de reconstrução aí, né, que foi terrível. Então muita fome, muita gente desempregada, os soldados que trabalharam nessa guerra realmente passando fome. Então, a crise depois desse processo de reconstrução, a gente teve o quê? A crise de 1929, lá nos Estados Unidos, que quebrou a bolsa, né, de Nova York e que se espalhou esse processo de crise para todo o mundo. Essa questão da crise, né, da superprodução, ainda voltada nessa questão da Grande Depressão e a crise de 29, né,
porque os Estados Unidos começou a fazer o processo de reconstrução da Europa. Só que a Europa rapidamente, já começou isso, né, turma? Rapidamente se refez. E aí os Estados Unidos produziu demais e não tinha para quem escoar, porque a Europa já estava começando a produzir sozinha. E aí, né, gerou aquela problemática, realmente, a Grande Depressão lá de 1929. Né? Os Estados Unidos pararam de dar empréstimos, né, porque também entraram no processo aí de dificuldades. Né? O crescimento dos partidos socialistas, né, a partir da Revolução Russa, em 1917, então todo mundo começou a ficar com medo do socialismo ganhar força e assumir os outros partidos. Então, vamos instalar o totalitarismo, porque aqui não tem vez. E a questão do Tratado de Versalhes, principalmente na Alemanha. Então, isso, o Tratado de Versalhes, principalmente aqui, penalizando a Alemanha no final da Primeira Guerra. Então, aqui foram as causas históricas, né, para a implantação desses regimes aí totalitários. Turma, compreendemos o que é um regime totalitarista? Eu espero que sim, acho que a gente já deu para ter os nortes, né, do que é que tem em um sistema totalitarista. Agora, a gente vai começar a trabalhar exemplos e eu vou começar, e vou trabalhar hoje nessa aula somente ele, né, o fascismo italiano. Né? Na Itália aconteceu esse mecanismo aqui de um regime totalitário. Coloco o símbolo para vocês, porque a simbologia ela é muito importante, né, nessa questão aí dos regimes. Então, assim, era o que era divulgado e colocado, tá? Que era um machadozinho, como se fosse enrolado em feixes, né? Então, o líder deveria ser protegido pela população. Pelo menos essa a ideia da simbologia fascista, né, que aconteceu na Itália. Isso aí aconteceu aonde? Na Itália, né? Após a Primeira Guerra Mundial. E a gente tinha o quê? Aqui na Itália a gente ainda tinha aquela monarquia parlamentarista, né? Então, a gente tinha a figura dessa pessoa que era meio que um imperador, né? Na verdade, um rei, que tinha alguns auxílios do parlamento. Só que, né, havia uma grande insatisfação da população, que estava numa situação realmente penosa, vivendo uma situação complicada, né? E aí surge o grande líder do fascismo, né, italiano, que vai ser, né, Benito Mussolini. Então, essa figura aí, ela vai se colocar como esse líder, como essa pessoa que vai pensar esse movimento inteiro, né? O objetivo, nação forte, né, defesa da ordem e da grandeza da Itália. Então, há sempre aquela questão, vamos buscar a ordem, uma organização, vamos defender, né, de todo modo o nosso país. Então, esse ponto aqui, né, é os principais iniciais do fascismo. Vou colocar agora para vocês o contexto histórico. Rapidinho aqui, os principais pontos, né? Cronologia desse movimento fascista, bem rapidinho aqui. Né? O crescimento dos grupos socialistas nas eleições. Então, assim, havia uma, como eu posso dizer, uma situação eminente do socialismo tomar a Itália. E aí, esses grupos de extrema direita não aceitavam isso, né? Não aceitavam que esses partidos estivessem crescendo. Né, a ideia do socialismo estivesse crescendo. Então, cria-se aqui, funda-se aqui, né, em 1919, o primeiro partido, né, o Partido Fascista, que tem justamente a finalidade, né, de colocar essa imposição. Eles são chamados das camisas, né, negras, porque eles se vestiam realmente de pretos. Né, e eram apoiados e financiados por grupos burgueses. A burguesia morre de medo do socialismo tomar o poder, na Itália e em outros pontos da Europa também. Né? Então, há todo esse financiamento e eles propõem uma avançada, uma entrada violenta, né? Esses camisas negras, que era esse partido aí, né? Então, eles impõem mais, assim, essa forma mais de choque. Então, vamos controlar, vamos entrar a todo custo. Né? Em 1920, a gente tem se transforma, né? Esse grupo se transforma em um partido registrado, né, o Partido Nacional Fascista, né, e foram derrotados, né, concorreram à eleição, mas eles perdem, né, então aqui a gente já não tem eles assumindo. Só que aí eles fazem o quê? Mesmo perdendo, eles não aceitam, e aí eles fazem o quê? A imposição da força, né, então a marcha sobre Roma, que foi o quê, gente? Foi um movimento que aconteceu em Roma, né, que reuniu mais de 50 mil, né, pessoas vestidas, né,
de preto, aqueles exércitos lá dos cabeças negras, né? E marcharam para pedir o Mussolini no poder. Então eles queriam que, mesmo perdendo, que ele entrasse no poder e tomasse. Então assim, já é uma ideologia propagada nos meios de comunicação. Então já existia essa questão de é o melhor, minha gente. Não, essa pessoa que venceu não vai dar certo. Vamos colocar. E aí eles começaram a exigir a partir da força. A pessoa, né, a nossa querida pessoa que estava no poder, né, foi obrigado justamente a aceitar Mussolini no poder, que ele assumisse esse poder aí. Né? Então, ele dá primeiro um cargo de primeiro-ministro, né? Aí não dá logo o cargo de presidente. Mussolini assume o poder e implanta essa ditadura. É importante que a gente chame essa ditadura, né? Ele é chamado de Duce, nesse momento aqui. E aí, quando ele assume, as primeiras coisas que ele faz é a Carta de Lavoro, né? Que é o que? A legislação trabalhista. Aqui ele vai dizer como é que o país vai se organizar em termos de trabalho, dando todos os poderes à burguesia, né? Ou seja, mais motivo para essa burguesia incentivar e apoiar, né? A criação, aqui a gente também tem a questão do Tratado de Latão. Esse tratado aqui é o que dá a criação do Estado Vaticano. O que era? A igreja ia apoiar, né? A igreja católica ia fazer esse apoio ao fascismo italiano. Em troca, ela ia receber alguns territórios. Aqui a gente tem a criação também do Estado Vaticano, a partir do Tratado de Latão. Você percebe que ele consegue a população mais da propaganda, né, Mussolini. Ele tem o partido, né, que é o Partido Nacional Fascista, e ele consegue agora o último braço, que é a igreja. Então a igreja vai apoiar também esse Mussolini. Então ele tá com todos, a faca e o queijo na mão, né? Todos os pontos aí. E aí, gente, foi um regime que foi extremamente, né, perseguiu, foi forte, né? Então assim, ele tinha essa questão de, especialmente contra os comunistas, né? Então assim, ele caçou mesmo. Então assim, foi um regime de uma opressão extremamente forte. Né? E aí ele fazia essa questão da propaganda, né? Nos livros era a cara dele, né? Era estampada a cara de Mussolini, né? Tudo era controlado, sistema de ensino. Então ele controlava todos os setores mesmo. Cultura, a educação, a religião, né? A parte da igreja. Então tudo, ele dominou todas as áreas. E né, a questão do patriotismo aí também foi muito forte, de defender essa questão da Itália. Tranquilo, minha gente? Então, assim, aqui a gente tem algumas características. E outra coisa que ele reforça lá em 35 é a questão da invasão à Etiópia. E uma questão que é importante que você observe aí, que é a questão do neocolonialismo. Ou seja, ele começa esse processo de expansão. O fascismo ficou aí esse período todinho, de 22 até 45 no poder. Né? Um período onde a gente teve esse processo da sociedade totalmente sem pensamento, sem se colocar. A situação era realmente um totalitarismo total. Conseguiu aqui realmente se implantar como a cara do totalitarismo aí, nesse momento. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Aqui tá os principais pontos que vocês precisam saber, né, nessa construção histórica. Próxima aula a gente continua com outros, né, regimes aí totalitários. Um beijo e até lá!